Hoje estamos aqui na cidade de Criciúma, no bairro São Defende. Estamos aqui na residência do pastor Geraldo Fraga, para contarmos a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. A Assembleia de Deus que está sediada, tem a sua matriz na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues. E tem como pastor presidente o pastor Roberto Ovailer. E aqui estamos na residência do pastor Geraldo Fraga. Muito obrigado por senhor ter nos recebido, eu, pastor Marcos Floriano, presbítero Anderson dos Santos, para nós fazermos essa entrevista e conversarmos a respeito e sobre a história de Criciúma, que o senhor também faz parte dessa história. Então, muito obrigado pelo carinho que o senhor tem nos atendido aqui na sua residência. Bem, eu sou nascido em Tubarão, dia 23 de dezembro de 1951. Sou casado com Herotide Souza Fraga, tenho 5 filhos, sendo um filho homem e 4 filhas mulher. E faz 51 anos nós somos casados e moro dentro de Criciúma há 48 anos. 48 anos o senhor mora em Criciúma, né, pastor? O senhor é natural da onde, pastor? Natural de Tubarão. De Tubarão. Tubarão. O senhor aceitou Jesus qual ano ou que década e aonde? Eu aceitei Jesus em 79, no bairro São Sebastião. E vai fazer 46 anos agora, dia 10 de janeiro de 2025. 10 de janeiro. O senhor aceitou Jesus então aqui no bairro São Sebastião? No bairro São Sebastião. Em Criciúma. Criciúma. Tá. E pastor Geraldo, quando que o senhor foi chamado para o ministério, para começar a trabalhar no ministério, ser auxiliar, diácono, presbítero e assim por diante? O senhor lembra quanto tempo depois de convertido? Bem, pastor, a minha conversão, começar pela minha conversão, foi engraçada, sabe? Foi engraçada porque eu, na época, eu gostava de me divertir dançando, na época. E o meu líder religioso aqui no bairro São Sebastião, ele não gostava de carnaval. E eu nunca gostei de carnaval. E aí um dia de domingo, ele fez um pedido para o pessoal ali, que era da direção da igreja, para fechar o bazar da igreja e fazer 3 noites de carnaval. Igreja Católica. Da Igreja Católica. E aí, daquela data, eu gostava de me divertir dançando, mas carnaval nunca gostei. E aí eu fiquei meio sentido com aquilo ali, sabe? Eu estava naquela noite ali, na missa, na igreja, e aí eu não gostei daquilo ali. Aí eu tomei uma atitude, sabe? Tomei uma atitude diferente. Eu disse para minha esposa, eu acho engraçado na igreja de crente que não existe salão, nem do lado da igreja, nem no fundo da igreja não existe salão. Então a minha vida começou a mudar dali para frente. E um dia eu fui num culto no ar livre, aqui no bairro São Sebastião, em casa do Santo Salvador. E tinha um homem ali, até era marinheiro ele. Ele estava assim escorado na parede, num domingo à tarde. Escorado na parede, aí ele começou a falar uma língua bonita, uma língua linda, assim. E eu me encantei com aquela língua ali. Me encantei. Porque ele falava a língua e a lágrima descia dos olhos. E aquilo ali me mudou meu coração. Mudou meu coração. Aí eu pensei comigo, só pode ser coisa de Deus. Porque homem falando para homem não tem como a pessoa fazer isso aí. Aí começou a mudar a minha vida. Aí quando foi um belo dia, num domingo de manhã, eu tinha que afiar o serrote para trabalhar carpinteiro e pedreiro. E aí eu tinha que afiar o serrote e eu fui afiar na frente da casa, sentado na área da casa. Depois eu achei estranho, porque eu nunca fiz serrote na frente de casa, ainda mais na área. Aí vinha passando o Vânio Burgo
que hoje é pastor-presidente do Turvo, e o sogro dele, o Jonas André. Aí eu chamei eles, eu lembro que eu chamei. Aí chegaram, mas eles estavam meio ressabiados, porque alguém foi dizer que eu era uma pessoa difícil, uma pessoa meio bravo, meio estourado, e eles estavam meio receio de chegar. Aí eu cheguei e disse, não, vamos entrar. Aí ele convidei para entrar, entremos, aí pedi para a esposa tomar um cafezinho, tomemos um cafezinho. Eu disse, vocês podem pregar para mim, Aí, quando ele começou a pregar, depois eu terminei, quando ele terminou de pregar, eu disse, que dia que vocês têm culto aqui na igreja de vocês? Aí ele disse, nós temos um culto quarta-feira e temos um culto sexta e domingo. Disse, então quarta eu vou lá e vou aceitar Jesus, eu com a minha esposa e as crianças. E daquele dia para cá, a minha história como cristão começou. 46 anos dentro da igreja, nunca, graças a Deus, me desviei. Nunca tive um pensamento de deixar de Jesus. Às vezes eu escuto alguém dizer, tem hora que dá vontade de largar Jesus. Eu nunca tive esse pensamento, graças a Deus. E assim, aí quando o Vandenburgo veio, aí vinha ele, o sogro, aí vinha, eu já estava esperando com a minha esposa, e a Micheline e a Sandra. E até hoje, graças a Deus, estamos aí. Pelejando, sabendo e esperando a volta de Jesus, e eu sei que ele vai voltar, porque ele prometeu que vai voltar. Pastor Geraldo, o senhor também dirigiu algumas congregações aqui no campo de Criciúma, né? Sim. E também construiu, né? O senhor foi construtor da igreja, né? Sim. O senhor pode relatar qual as congregações que o senhor dirigiu aqui em Criciúma? O pastor Marcos, eu nasci no Evangelho aqui em Criciúma e voltei a ser obreiro do bairro São Sebastião em 1980, mais ou menos, 1990 para aí. 98, quer dizer. 1998 até 2000 eu dirigi São Sebastião. E para mim foi uma história. Aqui tem uma história de São Sebastião. O senhor dirigiu somente a igreja do São Sebastião em Criciúma? Não. Ou mais alguma congregação? Não, dirigi Canório. A Vila Canório. Vila Canório também. Que pertence à cidade mineira. Pertence à cidade mineira. Tá. E mais alguma outra? Só essa? Não, aqui não, depois só fora. Aí, Tubarão, beleza. Uhum. Outra coisa, pastor, eu queria perguntar, o senhor construiu, né? O senhor foi construtor, construiu algumas congregações, né? Sim. O senhor lembra de qual as congregação que o senhor construiu aqui do começo? Uhum. Pastor Marcos, eu posso dizer para mim e agradecer a Deus por esse privilégio. Não é que eu vou dizer isso com arrogância, não é isso aí. É um privilégio que eu tenho no meu coração. Eu fui pedreiro que mais construiu igreja dentro de Criciúma. Se alguém disser que construiu mais igreja dentro de Criciúma do que eu, por isso. Mito. Não, a gente quer que isso fique registrado na história. É isso aí. Trabalhei comecei com o pastor Valdomiro em 81, se eu não me engano. Fiz a igreja do Rio Maina. Hoje fizeram outra, mas a primeira que fez foi eu. A primeira foi o senhor. Quando o pastor Valdomiro chegou lá, me largou na frente do terreno da igreja. É aí, Naquela época eu fazia a carpintaria, eu fazia ferragem, pedreiro, altar, eu fazia tudo, deixava a igreja prontinha. E o pastor Valdomiro disse que era ali, eu olhei uma cachoeira d'água, nos fundos do terreno. Aí eu assim, como é que eu vou fazer a igreja aí? Tu é o pedreiro, te vira. Aí eu comecei a sondar o terreno da igreja, cavei a sapata de 80 por 80 e cavei com 50 de fundura, não deu mais de cavar, pedra. Cavei todas as sapatas ao redor da igreja e peguei um ferro, fui sondando, tudo pedra. Eu fiz a igreja em cima de uma taipa de pedra. A água era só engano, e era um terreno firme.
E ali começou o pastor Odomiro. Aí quando terminei ali, aí eu fui para Uruçanga. Aí Uruçanga, eu terminei lá foi uma história, sabe? E eu acho engraçado o seguinte, pastor, porque naquela época era difícil, sabe? Não era fácil. Não era fácil. E aí eu fui para Uruçanga. Aí a primeira coisa, quando comecei lá, eu fiz o alicerce da igreja, fizemos o alicerce da igreja. Aí no descanso do almoço, tinha uma obra grande na frente da igreja que está fazendo. Já estava quase pronta. Aí no descanso do almoço, eu fui lá e conversei com o pedreiro. Aí o pedreiro assim, o que é que vai sair aí? Não, aqui vai sair uma igreja evangélica. O cara botou a mão na cabeça. Uma igreja evangélica. Esse homem aqui morava em Guatá, tinha uma mansão na frente da igreja de crente, ele vendeu a casa porque não podia suportar mais o barulho de crente. Aí eu cheguei, eu esperei assim, tu dá um recado para ele, querido? Não, se o senhor disser para dar, mas tu vai dar o recado? Vou dar o recado. Diz para ele que aqui na terra, todo lugar que ele botar o pé, existe crente. Só não vai achar crente no inferno, que não é lugar de crente. Se ele entregou a mensagem, eu não sei, mas a mensagem eu deixei. E aí, outro dia eu estava fazendo as caixarias, aí o motor queimou. Nós fomos procurar um eletricista, né, para arrumar esse motor. E aí fomos na casa do italiano lá, sabe? Aí falamos com ele, o que é que vocês fazem aí nesse lugar aí? Era um lugar difícil, sabe? Era um lugar difícil na época. Aí ele disse, não, nós vamos construir a igreja evangélica aqui no centro de Uruçanga. Aí, ele fez mesmo assim, o padre Agenor deixou, é? Aí o pastor Valminu dizia assim, não, é o seguinte, aqui esse lugar é de Jesus. Aonde Jesus bota os pés, aquele lugar é dele. Italiano assim, assim, a história é assim, né? Então tem muita coisa, passa batido muita coisa, entende? Mas eu quero dizer assim, é que foi construído tudo num tempo de dificuldade. Pastor Geraldo, o senhor saía daqui de Criciúma e ia construir a igreja de ônibus lá em Uruçanga todos os dias. A primeira igreja de Uruçanga foi o senhor? Foi o filho lá, a primeira igreja sede lá foi. Eu morava aqui no bairro São Sebastião, aqui na Rua da Minas, aqui no São Sebastião aqui. Para cada da onde é a igreja ali. Morava ali. E aí eu ia de ônibus todo dia. Eu era magrinho, sabe? Eu pesava nem 60 quilos. Trabalhava de pedreiro, que era um doido, né? Doido, tá? Aí é o seguinte, eu pegava o ônibus aqui, às 6h30, ia para Uruçanga de ônibus e voltava de ônibus. 5h30, 5 horas, pegava o ônibus lá e vinha. Aí a gente andava esgotado, sabe? Porque é longe, né? Só o ônibus já era difícil para a gente pegar o ônibus. Daqui até no centro, depois do centro até lá. E aí não ficava só por isso aí. Eu trabalhava de segunda a sexta, e quando chegava sábado e domingo eu ia trabalhar de novo para cuidar fazer um mutirão, que era difícil, né? Fazer um mutirão e eu tinha que cuidar do mutirão, né? Porque se eu não cuidasse do mutirão, aí ia pedreiro bom, ia pedreiro que fazia o serviço qualquer, né? E eu gostava da coisa certinha, né? Então eu ia para cuidar. Então era a vida toda assim. E depois de Uruçanga, o senhor construiu a igreja de Uruçanga, o senhor concluiu ela lá? Ou... Não, acho que eu concluí sim, deixei cobertinha. Depois o senhor foi para construir qual igreja? Não, daí depois o pastor Valdomiro deu uma paradinha. Aí eu comecei com o pastor Oswaldo. Depois veio o pastor Oswaldo Lemos. Aí veio o pastor Oswaldo Lemos Santos, que aqui eu quero destacar, tá? Tenho prazer em destacar aqui o pastor Oswaldo. Ele já partiu, é saudoso, mas é saudoso que me dá saudade. Já passou muitos pastores aqui dentro de Criciúma, pastor abençoado, homens de Deus, como está passando ainda, né? Mas homem que trabalhou mesmo na material na igreja, para bater o pastor Oswaldo só se nasceu, porque aquele homem era trabalhador. E daquele tempo tinha uma coisa, pastor, para essa gente que está vindo agora, alguém não sabe, mas Criciúma ia até Guatá. Sim.
Toda a região aqui pertencia. Então, quer dizer, os pastores hoje eles cuidam de um campo, mas o pastor Oswaldo cuidava de Criciúma, Cocal, Uruçanga, Orleans, Lauro Mille, Vatá, Siderópolis, tudo. Forquilinha. Aqui em Forquilinha nós andávamos de caminhão, em cima de caminhão pregando. O pastor Guido se converteu ali. Na Veneza, nós andávamos de caminhão, em cima dos caminhões pregando. Uma vez nós paramos na frente da igreja do Caravaggio ali e pregamos, fizemos um culto na frente da igreja. Então tudo é gratificante, né? A gente começa a se lembrar dessas coisas boas assim, a gente até vai ser difícil de me controlar muito, né? Mas é muito gratificante. Aí o pastor Oswaldo era um homem assim, ó. Quando a igreja estava pronta, hoje as tintas vêm tudo pronta, né? Vem tudo pronto, eles fazem aquele aparelho ali, mas de primeira era botar a bisnaga e mexer a tinta aqui, ó, mexer a tinta. Ele é que gostava de ver o ponto da tinta e dar a primeira rolada na parede. Isso aí ele gostava. Não, o homem era tremendo. Tinha dia que 7 horas ele já estava lá. Se eu atrasasse um pouquinho, ele chegava primeiro que eu. Não, daquele ali me deu saudade, me deixa saudade. Me deixa muito saudade. Sabe, pastor? Isso, tem gente que deixa saudade pra gente, né? Um deixa saudade de uma coisa, outro deixa saudade de outra, né? Então é assim, né? E daí quando o senhor começou a trabalhar com o pastor Oswaldo Lemos, o senhor começou a dirigir qual igreja? Começou a construir qual igreja? O pastor Oswaldo? Não, daí é assim, eu trabalhei no Mona Maria, não lembro se eu concluí, eu só deixei levantada. Bairro Nossa Senhora Salete, eu fiz a primeira até o fim, eu responsável e fazendo, e voltei lá agora, quando eu vim em Tubarão, peguei na altura da janela e levei até o fim. Então, eu construí bastante. E aí, depois dali, eu fiz a da Santa Luzia, do comecinho até o fim, deixei até o altar pronto, entende? Então tem muitas coisas assim que a gente fez, que de repente tem gente que nunca vai saber, entende como é que é? Mas está tudo aqui. Como obreiro também, aqui no bairro São Sebastião. Bairro São Sebastião, para mim foi um bairro, quando eu me lembro desse trabalho aqui, que Deus me botou aqui, quando fazia 5, 6 meses que eu era obreiro ali no São Sebastião, voltou para Jesus e se converteu. Quase 50 almas. Aquilo ali me deixou estourando. O pastor Vando de Oliveira fazia um trabalho, eu não me lembro se era volta ovelha desgarrada, mais ou menos assim, pastor Vando de Oliveira. Num culto só que nós fizemos para ali, voltou para Jesus e se converteu. Quase 15 almas. Até pouco tempo eu tinha na minha pasta ali, guardada ali, aquela folha ali. Entende? Então são gratificantes, entende? Gratificante. Aí a gente que era uma pessoa lá simples, lá da colônia, podemos dizer assim, né? Aceitei Jesus, agora Jesus agracia a gente com tanta bênção, tá entendendo? Aqui no São Sebastião, posso contar? Pode. Foi uma história aqui na minha vida, porque uma vez eu orei pelo um tuberculoso, Jesus curou na hora, na horinha, e me deixou assim, a minha esposa de enquanto fala isso aí. Aí outro dia eu estava pregando aqui no São Sebastião, tinha um homem se sentado lá na porta da igreja na cadeira, botaram ele sentado na cadeira que não podia andar, a camisa tudo grudado no corpo assim, queimadura, e revendo. Aí eles pediram para mim parar, eu estava na mensagem final, pediram para parar de pregar, se não dá para orar por ele. Aí eu falei no microfone, deixa ele até o fim aí, eu vou pregar a mensagem que eu estou pregando, afinal, e quando eu terminar nós vamos orar por ele e a bênção dele está garantida. E Jesus garantiu a bênção dele. Pode esperar aí que vai sair daqui sãozinho. E Deus é tremendo, Deus não deve nada para ninguém. Aí quando eu parei de pregar, eu chamei ele. Agora o senhor pode vir aqui na frente buscar a sua bênção. Um baita do homem.
Aí eu desci lá embaixo, colei rosto com rosto. E clamei para a misericórdia de Jesus. Eu não vi, mas o porteiro aqui de São Sebastião disse para mim no outro dia, o baixinho, uma manequinha, você conhece? Manequinha, você conhece ele. Aí ele assim, mão geral. Nunca vi coisa tão linda. No outro dia o homem levantou a camisa aqui assim para cima, assim, ó. Tudo sequinho, secou, Jesus secou na hora. Aí a gente fica muito alegre. Muito alegre, gente. E tem umas bênçãos, tem muito bênção. Aqui no São Sebastião, para mim, foi um celeiro de bênção. Mas qual foi o segredo desse celeiro? Qual foi o segredo desse celeiro? Tudo tem um segredo. Eu fazia vigília toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu fazia vigília. Aí... mas qual é o segredo? O segredo disso aí? O segredo é isso aí. É orar. É orar, botar a casa em ordem, que Deus abençoa. Não é? Então ali foi uma bênção de Deus para o São Sebastião. Muita saudade. Maravilha, que bênção. Nós estamos aqui com o pastor Geraldo Fraga. Estamos contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. E estamos ouvindo alguns relatos sobre a história. E pastor Geraldo Fraga, mais de 40 anos, mais de 4 décadas, que serve a Deus como membro, obreiro da Igreja Assembleia de Deus. E nós queremos perguntar, pastor Geraldo, eu sei que o senhor já contou do fato aqui no São Sebastião, do homem que foi curado, né? Mas a gente sabe que tudo era muito difícil na época para o Evangelho. Havia uma resistência há 40 anos passados. E o senhor lembra de um fato em Criciúma ou aqui na região, no Sanga, Nova Veneza, de um fato que marcou, de uma perseguição, de alguém que, tanto na igreja, dentro da igreja ali num culto, ou fora, um culto ar livre, que dificultou até para pregar o Evangelho, tentou impedir um culto, alguma coisa, algum fato que aconteceu, para nós deixarmos registrado na história? Eu lembro de algum. Um dia eu estava com tanta alegria no meu coração de fazer um culto no ar livre, ali no bairro de São Sebastião, bem na frente do mercado tem ali, na área da casa do meu irmão, bem na esquina, onde transitava bastante gente. E alguém acha que pode não ser, tá? Mas eu estou contando do meu coração. Quem sentiu e quem viu foi eu. E muitos viram. O pastor Manuel Silva era o meu pastor de setor. E aí eu estava com desejo de fazer esse culto, mas na Mineira estava chovendo. E ao redor estava chovendo. Aí o pastor Manuel Silva assim, Mojal, não dá de fazer o culto, vai cair água. Pastor Manuel Silva, se o senhor aceitar em nome de Jesus, eu vou fazer esse culto e aonde nós vamos fazer não vai chover. Aí gente passando de moto para lá, gente passando para cá, e era um ponto bom que eu não podia perder aquele culto ali, não podia. E Jesus foi tão bom, e é muita história que a gente tem de Jesus, a gente até, para falar, a gente até muitas vezes, não é fácil falar. E naquele dia eu preguei, o dia que eu mais preguei no culto livre. Meu Deus! Eu naquela área ali, nós preguemos durante o tempo do culto. Deus agraciou nós, que não choveu, e nós fizemos o culto ali, o pessoal tudo na frente ali, e foi a maior bênção de Deus. Para mim aquilo ali ficou gravado na história. Porque o pastor Manuel disse, não faz que vai chover. Porque está chovendo aqui na São Luzia e não choveu. Tem a casa do novelo? Faz o teste do novelo, se não é o novelo. Né? E tem mais história. Eu sei que o tempo é tempo limitado, mas posso contar mais alguma? Eu vou perguntando aqui para o senhor, então tá. E eu queria perguntar para o senhor,
Mas, assim, eu sei que o senhor contou dois relatos aqui de testemunhos de milagre, mas tem mais algum, pelo menos um milagre, e que deixou marcado na sua vida e na história, para nós contar para a história da igreja, de que aconteceu, ou aonde o senhor passou aqui em Criciúma, ou na região quando pertencia? Tem, pastor, tem. Vamos supor assim, ó, quando eu comecei a igreja de São Luzia ali, um vizinho ali, não vou dizer o nome porque, claro, né, fica registrado. Um vizinho dali, quando eu comecei, ele chegou e perguntou: o que é que vai sair aqui? Aqui vai ser uma igreja evangélica para adorar Jesus. Aqui não pode ser igreja. Aqui não tem como sair igreja. Nós já temos igreja aqui. A pessoa falou: nós já temos igreja aqui, não tem como sair igreja aqui. Aí eu disse: não, mas por que não sai? O terreno é da igreja. A igreja comprou o terreno. Tem documento, pode fazer, tudo documentado. Ninguém vai fazer coisa camuflada. Por que não sai? Mas não pode sair. Meu Deus. Mas antes ele não tivesse dito isso. 12 dias depois, fizeram o enterro do homem. 12 dias depois. Isso aí ficou gravado. E não fica só por isso aí não, sabe? Tem gente que brinca com as coisas de Deus, mas com Deus não se brinca. Deus é tiro e queda. Outra vez eu fui lá fazer a igreja lá na Brasília, que vai para Brasília, atrás da igreja católica da Próspera. Ali um terreno que a igreja tinha grandão ali, e aí saiu a igreja grandona ali, eu fiz os ligamentos, aquelas caixarias, tudo, caixa assim, tudo modelada, tudo cheio de bico. O altar ia ser redondo, o pessoal passar por trás, assim, para não passar para a frente do pregador. E aí a caixaria pronta lá, tudo, e a ferragem pronta. E aí meio-dia eu fui lá visitar um homem, do lado de cima da estrada. Aí ele assim: aí não sai igreja. Aí eu assim: não sai igreja. E com aquela caixaria tudo pronta lá, ferragem pronta. E era ferro, não era ferro fininho, era ferro de... Aí o homem assim: não, aí não sai igreja. Sai, senhor. Não sai. Mas o sistema também, né? Homem, não sei o que é que deu no homem, piripaque, não aguentou 3 dias. Olha, tem história que a gente contando, tem gente que diz: aí essa história vai servir para alguém dizer assim: não dá de brincar com Jesus, porque ele faria. Outra que ficou gravada no meu coração, pastor, essa cravou. Quando era aqui do Obreiro São Sebastião ainda, pediram para ir lá no hospital orar para uma pessoa lá, que estava atrapalhada. Aí eu fui orar para essa pessoa. Quando cheguei lá, que eu fui orar, ia sair um filho de uma irmã da mineira, que ela estava cancerosa. Ela não tinha mais cabelo na cabeça, não tinha mais nada, estava bem magrinha. Aí eu encontrei o filho dela e eu disse: eu tenho vontade de orar para tua mãe. Aí ele disse: é ali, mãe, já vai ali então, vai. A mãe saiu chorando no quarto. Aí eu peguei, desse lado assim, quarto do hospital assim, Aí eu peguei, entrei no quarto, estava ela assim na cama, aquele sem cabelo na cabeça, magrinha, bem seguinho, magra. E uma mulher aqui assim no pé e outra mulher na cabeceira da cama. Aí eu assim: posso chegar aí? Ela disse: não, senhor, pode chegar. Aí eu cheguei assim, perguntei para ela: a senhora me conhece? Ela olhou: conheço o irmão Geraldo Fraga. Pois é, eu vim aqui orar para a senhora. A senhora aceita? Mas claro que aceita, irmão Geraldo. Pastor, quando eu levei a minha mão, assim, antes de eu ungir ela, eu disse: mãe Lusa, por a minha fé, é Jesus que faz, mas por a minha fé, amanhã de manhã a senhora está em casa. Disse assim, já me deu tipo um arrepio assim no corpo, né? E levei o dedo nela. Quando eu levei o dedo na cabeça dela assim, entrou o raio de luz assim, o raio de luz que veio assim,
Eu abri meus olhos para ver aquele raio de luz. Mas veio certinho na cama dela. Quando o raio de luz veio, ela, Jesus, muito obrigado. Jesus levantou a mãozinha assim para cima. No outro dia, eu era obreiro aqui, a minha filha disseram, pai, está uma alegria lá na Mineira, pai, na casa do Mungai Lindo. A irmã Ilusa foi embora conforme o pai tinha dito. De manhã cedo ela foi embora. O Vando de Oliveira, ela não comia mais nada, o marido começou a fazer comida para ela, até de madrugada tinha que fazer comida, que abriu o apetite. O Vando de Oliveira esteve lá, ele entregou a profecia para o Vando de Oliveira. Então isso aí não tem preço. Às vezes quando eu digo assim, quando eu penso, eu escuto alguém dizer assim, ó, por causa de uma tempestade que a gente tem na vida, eu vou deixar de Jesus, eu vou largar Jesus. Jesus não se larga por nada desse mundo. Porque para quem uma coisa melhor isso aí é saber um raio de luz entrar assim, ó, e vir na cama da mulher. Isso aí eu vi, entende? Não tem nada de levou a mão no botão e acendeu, não tem nada. É um raio mesmo, um raio que é um resplendor, né? Um resplendor. Então aquilo ali me deixou muito assim, restaurecido. A gente recebe força para caminhar quanto tempo precisa de caminhar, né? Maravilha, bênção de Deus. Nós estamos aqui contando mais um pouco da história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos, que no próximo ano vai ser publicado um livro e também um documentário falando da história da Assembleia de Deus. Será um ano de comemoração na Igreja AD de Criciúma. E nós queremos aqui já agradecer, pastor Geraldo, por essa disponibilidade que o senhor teve de nos atender, de contar alguns fatos da história da Assembleia de Deus em Criciúma. E o senhor foi construtor por muitos anos, construiu muitas igrejas, reformou muitas igrejas, ampliou muitas igrejas, como o senhor já disse, foi um dos pastores, que mais construiu, reformou, ampliou igrejas em Criciúma. Então a gente fica agradecido porque isso é um fato da história que as pessoas lá no futuro vão ficar sabendo desses relatos. Então, eu vou passar para o senhor fazer as suas considerações, né? E também, se o senhor quiser relatar mais alguma coisa, o senhor fica à vontade. Pastor, que eu contei por cima 12 igrejas novinhas foi construída. Naquela época, fora a reforma, né? Fora a reforma, como o pastor falou, bem frisou. E eu construí, não sozinho, mas junto com outros pedreiros, a casa pastoral do comecinho até o fim. Eu só saí quando ficou para revestir as escadarias de mármore, as escadarias que subia, que descia, dentro, fora. Então eu fiquei por último só fazendo os acabamentos, mármore, pedra de mármore de cima de coisa. Então, foi uma benção, foi uma benção. Só posso dizer que foi uma benção. Que pena que eu não tenho mais os meus 50. Essa casa pastoral que o pastor Geraldo está deixando registrado aqui, é a casa pastoral que a igreja tinha, que foi construída lá no bairro Comerciário, né? É isso, que aquela lá. Anos depois ela foi negociada pelo prédio que está do lado da igreja Assembleia de Deus, ali na rua Duque de Caxias. Foi feita construída no período do pastor Oswaldo Lemos e foi negociada no período do pastor Arcelino Vitor de Mello. Então, essa casa pastoral que o pastor está se referindo. E era uma casa muito boa. Uma casa muito bonita. Uma casa muito boa, muito boa. O pastor Oswaldo tinha gosto. Tinha gosto de construir. Então, é assim... Então, a gente deixa aqui as suas considerações, os seus agradecimentos. Então, tá. Eu quero agradecer pelo meu pastor, né, que eu amo muito, e o presbítero, irmão Anderson, de vir até o meu lar, né, me conceder essa oportunidade para a gente expressar um pouco da alegria que está no coração, né, porque nem sempre dá para expressar, mas são essas horas que parece assim que se nós fôssemos conversar mais uma hora, parece que Jesus ia me dar mais algo, eu ia mexer com a alavanquinha e alavanquear,
e achar muito mais coisas ainda, entende? Mas eu já fico feliz por esse momento maravilhoso. E vocês estão aqui, né? Na minha casa, no meu lar. E só tenho que agradecer, né? E dizer assim, ora vem, Senhor Jesus, que estamos te aguardando. Amém. Amém? Nós estamos aqui muito gratos ao pastor Geraldo pelo carinho, da sua esposa Mantida também, e termos recebido aqui no seu lar para falarmos mais e contarmos mais da igreja, da história da Igreja Assembleia de Deus em Criciúma. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus, e vai a nossa gratidão a todos vocês, em nome do nosso pastor presidente, pastor Roberto Ovairer. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.